Só gravando em 3, 2, 1. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Lissander e esse é mais um episódio do nosso podcast da Corrida das Nações. O tema de hoje envolve essas parcerias que nos fazem realizar a Corrida das Nações. Estamos na segunda edição e nós temos aqui conosco nessa mesa especial, além do reverendo Eric, que é o coordenador da Corrida das Nações, temos também amigos que estão conosco, que estão não somente querem estar presentes, mas querem investir, querem nos ajudar a realizar essa corrida. Então, rapidamente, só para a gente começar, a gente tem o Caio, a gente tem o Bruno e tem a Suelen. Caio, uma palavrinha para começar aí para o nosso público. Eu sou o Caio, sou do Silvão Cuti, do Mercadão Fratello, e agora estaremos juntos na Corrida das Nações. Muito bom. Eu sou o Bruno, sou da Demicon Maringá Carlos Borges e com a graça de Deus aí do pastor ter convidado a gente, estaremos juntos também na Corrida das Nações. Meu nome é Suelen, sou casada com o Bruno, somos da Demicon, também somos da igreja, da segunda IPI e estamos muito felizes em poder participar da Corrida das Nações, não só como patrocinadores, mas também como atletas nesse momento. Muito bom, muito obrigado pela presença de vocês. Eu não tenho dúvida que teremos uma conversa aqui muito agradável e com boas lições para todo mundo que nos acompanha e que também quer mais do que apreciar a corrida, mas quer participar, quer se engajar, quer estar junto, né? E vocês são exemplos disso, né, Eric, desse processo. Com certeza, eles têm acreditado nesse projeto, né? E por isso estão junto com a gente organizando a Corrida das Nações, a segunda edição, que a gente está esperando com tanto carinho, né, e com tanta alegria. E eu penso assim, eles são parte disso aí, porque não apenas, né, como a Sueli falou, não apenas patrocinadores, mas são pessoas que participam desse movimento, né? São pessoas que praticam a hospitalidade, pessoas que têm a sensibilidade para o outro. Então, assim, olha, se a corrida, ela muda, transforma pessoas, vidas, eu acredito que a hospitalidade, a sensibilidade, ela é aquele salzinho que estava faltando. Aquele tempero, né? sazão lá, né? Isso que está faltando para fazer uma grande diferença. Né? Aquela maionese, né? Aquela maionese. Aquela maionese maravilhosa, né? Muito bom. Bem, eu sei, a gente já falou, vocês estão aqui porque as suas empresas patrocinam e apoiam essa corrida. Mas não é só isso, não é só por causa disso que vocês estão aqui, né? Com a gente nessa mesa hoje. Mas vocês estão aqui também porque vocês são amantes da corrida, né? Do esporte. Então diga pra gente aqui, pra gente estar ouvindo, quem são vocês nesse processo do esporte, né? Como é que o esporte entrou na vida de vocês? O que vocês fazem? Começando com o Caio aqui, compartilha com a gente um pouco da sua história aí, Caio. Então, o esporte, a minha família sempre foi de jogar basquete, então tem alguns atletas e também sempre cresci jogando basquete. E depois de um tempo eu sofri um pequeno acidente quando era moleque e tive que parar com tudo, né? Daí não consegui mais jogar, sofri um acidente de cavalo, que deu uma parada na minha vida. E depois, quando eu fiquei um pouco maior, que eu fui me recuperando, daí eu voltei a correr, entrei na corrida, né? Mas que mudou minha vida, assim, de voltar a correr, de voltar a se desafiar, que eu acho que é o mais importante. Faz assim, tempo isso? Eu sofri um acidente em 2015, quando eu era menino. Estava no segundo ano do colégio. Daí não consegui mais, né, jogar, porque foi um acidente no rosto. Mas depois a gente foi se recuperando. Daí com a corrida a corrida é legal, que é você contra você, né? Não tem outra coisa. E é isso. E estamos aqui, tentando se desafiar todo dia. Daí pro triatlo também, igual ele. Você também faz triatlo? Eu fiz um tempo e acabei machucando o pé, mas daí vou voltar, se Deus quiser. Então a corrida para você também é um memorial de recuperação, Sim, né? De recomeço, muito. Que legal isso aí, legal. Né? Muito bom. Bruno? E aí, Bruno? Cara, muito interessante essa questão, né? O esporte também sempre teve intrínseco na minha vida desde criança. Eu vim do esporte, já pratiquei natação desde os meus 4 anos de idade. Enfim, campeonatos, tudo mais. Sempre gostei muito do esporte. Depois eu dei uma desviadinha do esporte, né? Saí um pouco
dessa vida de esporte, e agora eu retomei. Quando eu e minha esposa, né, que está aqui do meu lado, quando a gente começou com esse projeto da Demicon, né, do nosso produto, do consórcio, a gente começou em algumas mentorias também, né, mentorias, igreja, né, então assim, a gente entendeu que grandes líderes têm a roda da vida muito bem estruturada. E quando eu olhei para a minha roda da vida, nas áreas da minha vida, tinha algumas que eu precisava reestruturar, né? E uma delas era a área da saúde, do esporte, né? Espiritualidade. E a gente se apega nessas coisas. E como eu já gostava muito do esporte, falei, cara, essa aqui é uma área da saúde, é uma área que, se eu puxar, ela vai puxar outras áreas da minha vida também. E foi quando eu coloquei, né, através de um amigo meu, ele me desafiou, falou, cara, vamos fazer um triatlon comigo, fazer um meio Ironman. E me colocou essa pulguinha atrás da orelha faz 3 anos. E aí eu vim treinando, parei. Esse ano eu falei, eu vou comprar. Comprei a prova, vou fazer em outubro, né, o meio Ironman 70.3 em Floripa. E desde então a gente vem treinando, né, fiz uma prova agora final de semana passado em Caiobá. E pensando no esporte. O esporte a gente vê que ele integra muito as pessoas, né? Ele integra, ele cura algumas coisas. Eu falo assim, por mim, né, mesmo que venho transformando minha vida através do esporte, da minha empresa e da espiritualidade com o pastor, inclusive. Sim. Com certeza. Vale a pena lembrar que o Bruno participou na Corrida das Nações no ano passado, né? Ele correu 10 km, não foi, Bruno? 10 km ano passado. Muito bom. Então já está entrando aí. Veterano já. Já é veterano, é isso mesmo. Eu corri também. Correu também? Olha, então o Caio correu também. Então temos aqui, ó. E você correu? Eu não corri porque o Eric me colocou para trabalhar. Então não tinha como correr, né? Então, mas esse ano tem tempo ainda, né? Então agora esse ano nós vamos melhorar o tempo, pastor. Estamos treinando para melhorar o tempo. Então é isso, acho que, né, quando o pastor... A gente acredita muito no projeto do pastor, de todos os projetos que ele faz, inclusive a gente apoia algumas outras coisas, né? O pastor nos apoia também na nossa empresa, toda quinta-feira ele está lá, faz mais de 1 ano já, que ele vai todas as quinta-feiras na nossa loja para fazer uma pregação ali. A gente acredita muito na espiritualidade, mentalidade, e ele nos ajuda em relação a isso. Então eu acho que nada mais justo da gente estar junto das pessoas que estão caminhando com a gente. Nos projetos que a gente acredita. Nos projetos que a gente acredita. E a Corrida das Nações com certeza é um grande projeto que não é como o nosso produto, que é de longo prazo. A gente gostaria de estar bastante tempo com ele, se Deus quiser. Claro, e valeria a pena, nós já falamos várias vezes, né, que a Corrida das Nações, além do propósito da integração, ela tem um objetivo, né, que é apoiar o Centro Cultural das Nações. Exato. E eles já participam desse momento, né, do Centro Cultural, que vai nascer em Maringá, já tá caminhando para isso. E se você não se inscreveu na Corrida das Nações, se inscreva, porque ele tem um propósito ainda maior. Já imaginou um lugar de memória para celebrarmos a interculturalidade de Maringá? Então esse é o Centro Cultural das Nações, que você também estará apoiando, participando da Corrida das Nações. É um lugar para você também desestressar, né? Tem um jardim, vai ter um momento de meditação também para você. Enfim, um pouco do que o Bruno está dizendo, né? Uma coisa puxa a outra, tá integrado, sim, né? Pois é, né? Agora vamos ouvir a Suelen. Olha, a minha história com a corrida não é tão longa assim. Muito pelo contrário. Eu comecei a correr faz 10 meses. Eu não estava na Corrida das Nações, eu sempre fui da academia. E a Demicon me convidou para participar de um documentário para contar a história do meu filho, da minha vida. E aí vieram para fazer uma superprodução, roteirista e tudo mais, e vieram para fazer a gravação. E no meio da gravação ia para academia, que era a minha rotina. E eles falavam, muita burocracia, vamos fazer uma corrida na frente da loja e você faz a corrida. Eu falava, gente, se eu sair correndo, vocês chamem a polícia porque é assalto, porque eu não corro nem daqui na esquina. E aí fizemos a gravação, eu fui correr e o lançamento do documentário seria em outubro e foi gravado em junho. E eu fiquei com aquilo, estou gravando a história da minha vida e tem uma parte ali que é mentira. Nossa. Aí eu falei, vou ter que começar a correr até o lançamento desse documentário, porque tem que se tornar verdade. Coloquei um tênis, subi na esteira e corri. Corri 5 quilômetros. Aí ele chegou em casa, ele, como assim você correu? 5 quilômetros? 5 quilômetros. Falei, coloquei o fone, eu gosto de escutar a Bíblia, eu coloquei o fone e saí correndo. Ele, mas você não pode sair correndo assim, sem tênis duro, sem amortecimento nenhum. E aí no outro dia eu fui, corri 6, depois eu corri na outra semana, já estava correndo 7 quilômetros. Ele, você vai se matar desse jeito.
Só que eu peguei gosto. E o meu negócio é correr na esteira. Correr na esteira, coloco meu fone, coloco a Bíblia passando lá e vou correndo. E isso foi se tornando um hábito. E aí teve um dia lá que tudo não é possível. Eu corri 10 quilômetros em pouco menos de um mês e fui. Porque aí a corrida, você desliga do mundo, teu corpo vai, tua mente vai correndo. E foi assim que eu me apaixonei pela corrida. Então tem poucos meses que eu comecei e tô inscrita na corrida de 10 quilômetros aí. Muito bom. Assim, a gente nós gravamos vários episódios da Corrida das Nações e toda vez que alguém comenta como foi o início da sua jornada na corrida, a gente fica surpreso, né? Porque a gente olha aquela história inspiradora, né? Olha, aqui, daquele jeito, né? Talvez foi um desafio, como o Caio falou, olha, eu preciso que aquilo lá faça sentido, né? E começar a correr, e já ir, e como isso ajudou, né? E é sensacional, né? Claro. A gente vê que o esporte, a corrida de rua, ela é para todo mundo, né? Realmente é isso. É, Né? certo. E é muito interessante ouvir vocês, né? Porque cada pessoa vai ter o seu motivo para começar, Sim. né? E você, o Caio, me veio muito forte a palavra recomeço, reconstrução, um momento da sua vida. O Bruno entendendo que, como ele já gostava do esporte, mas não era só pelo esporte, é porque o esporte ia levar ele também para outros espaços saudáveis da vida, né? Como a espiritualidade e outros. E a Suelen, para tornar verdade as coisas, né, Suelen? Então é muito legal a gente poder perceber isso, e a Corrida das Nações se torna, então, com essas histórias, algo muito maior do que mesmo a gente pensava. Né? A gente tem uma causa social, tem uma metodologia, mas no final das contas a gente está lançando sementes, né, de transformação para todo mundo. Né? E aí um pouco disso que eu acho também que é o papel das empresas. Né? As empresas, elas exercem por meio das suas habilidades, sua prestação de serviços, suas entregas, possibilidades para as pessoas melhorarem as suas vidas, facilitar a sua vida, né? Ter um pouco mais de sensação de segurança no que ela está investindo, né? Ter uma experiência de acolhimento, de hospitalidade, comendo uma comida boa, né? Sim. Enfim, tudo isso está conectado. Então, eu queria que vocês falassem agora das empresas de vocês, né? O que elas fazem e como fazem? Qual é o trabalho de vocês? Vamos começar agora pelo lado daqui. Se a gente sempre começa pelo Caio, vamos começar aqui pelo Bruno. Hoje a gente trabalha, eu sempre falo que o nosso produto... Qual é o nome da sua empresa? Para todo mundo saber. A minha empresa, né, a nossa empresa é a Demicon Maringá Queluz Borges, nós somos licenciados da Demicon. Que é uma grande empresa. É uma grande empresa hoje nacional, são quase 300 lojas no Brasil e nós somos licenciados de uma loja aqui em Maringá. Estamos abrindo agora uma em Marialva e uma em São Paulo também. Então, assim, quando a gente entrou nessa empresa, nós somos muito ligados a propósito também, né? Eu acho que para você representar uma marca, estar parceiro de alguma coisa, tem que ter um propósito. E quando a gente entendeu o propósito dela, que era o quê? Realizar sonhos e projetos dos nossos clientes através de um produto e não vender um produto. Né? Então, quando a gente entendeu isso, foi quando a gente comprou a ideia e falou, não, é essa empresa que eu quero representar, porque ela tem um propósito por trás de um produto, que eu falo que é um produto muito democrático, que serve para muitas pessoas. Né? Então, esse foi o início de tudo. Entramos como cliente no negócio, passamos ali como vendedor e tivemos a graça de Deus, né, e a oportunidade de estar representando a marca, criando, né, e começando a treinar vendedores e trazer mais pessoas para conhecer o produto e levar a nossa informação e levar o nosso produto que a gente entende que faz muito sentido para o nosso cliente, porque a gente utiliza muito também. Qual que é o produto? Consórcio. Tá? Hoje é consórcio. Hoje nós temos a gente brinca que a cada 10 coisas, 9 a gente realiza com o nosso produto consórcio. Então nós temos produto, né, que é o consórcio imobiliário, automotivo e o de serviços, que para cada denominação dessa a gente tem uma infinidade de formas de utilização do consórcio. Então, você que não conhece também, com certeza a gente sempre fala que a gente gosta de trabalhar sobre projeto, sobre a realidade de cada pessoa. Cada pessoa tem um sonho e um projeto. Então, se eu entender que o Lisandro tem um sonho, tem um projeto, é nisso que eu vou trabalhar, né? Não no meu sonho, no meu projeto. É óbvio que eu realizando o teu, nós vamos realizar o nosso. Então, esse é o nosso propósito, que é como eu falo, como a gente entende os propósitos hoje do pastor, né, da nossa igreja também. É por isso que a gente tenta sempre estar alinhado com coisas que vão totalmente de encontro aos nossos propósitos de vida. Quer complementar, Suelen? É transformação de vidas, realização de sonhos, né? Eu falo que tem 2 produtos que nunca vão acabar,
que é o alimento, e o dinheiro. A gente vai estar sempre consumindo esses 2 produtos. E uma das coisas a gente vende o dinheiro. Vende o dinheiro para comprar uma casa, um carro, uma viagem, realizar sonhos e projetos, uma aposentadoria, um projeto de vida. Então, o nosso produto ele trabalha com projeto de vida. E dentro da loja, nós trabalhamos com contratação de pessoas que querem mudar a vida. Então, desde pessoas que trabalham conosco, quanto aos nossos clientes, são transformação. Por isso que nós trabalhamos com um propósito de espiritualidade muito forte, mentalidade muito forte, saúde, a gente integra muitas famílias ali dentro, porque todas as pessoas têm que estar bem para atender pessoas. A gente só consegue servir pessoas estando bem, as pessoas estando bem e a nossa família estando bem. Então, uma coisa está ligada à outra. Uhum. E vocês falando, né, não é só o dinheiro pelo dinheiro, né? O dinheiro como uma maneira de você, né, viver uma vida que vale a pena. De transformação. Transformação, né, É isso, Bruno? justamente. Porque eu falo assim que muita gente acha que prosperidade é você ter dinheiro. Né? E a prosperidade para nós ela vai totalmente... É óbvio que o dinheiro é uma das formas de prosperidade. Mas eu acho que se você não tiver com a tua... Como eu falei, com a tua roda da vida girando, você não é uma pessoa próspera, né? Que uma pessoa próspera só de dinheiro não é uma pessoa próspera. Então, é isso que a gente trabalha ali dentro hoje, com as pessoas que trabalham com a gente, porque antes de a gente, né, ter, nós temos que ser. Sim, Né? sim. Ser uma pessoa diferente para poder conquistar o que a gente quer. Até para usar bem, né, o que você conquistou. Usar né? bem o que você Se conquistou. você é uma pessoa que não tem sentido, você não vai saber usar o que você tem, né? É isso, justamente isso. Tem uma palavra bíblica antiga, né, chamada shalom, né, que as pessoas traduzem como paz, mas é muito mais do que paz, né? É um bem-estar pleno, né? Uma palavra lá do povo do Antigo Testamento, né? Então, seria bom a gente substituir a palavra prosperidade por shalom. Eu acho que ela é mais profunda, né, nesse sentido, né, Eric? Com certeza, né? Que é o que a gente quer que todo mundo viva, né, Eric? Inclusive pessoas que estão fora do seu país e que estão aqui. É o nosso desejo, né? A nossa proposta, né? Eu ouvindo a Suelen, né? Que a gente sabe que a Suelen, ela, mesmo que a gente veja aquela figura de empresária, né? Ela é uma pessoa muito sensível, né? Uma pessoa muito humana, que é um valor da Corrida das Nações, né? E eu sei como ela cuida das pessoas que trabalham junto com ela, igual que o Bruno, né? É uma preocupação realmente de bem-estar. Mas eu pensando, me lembro de um momento, né? Acredito que foi o Bruno que me contou uma vez, né? E indo para o propósito da Corrida das Nações, para quem está nos ouvindo entender esse propósito, que aqui nós não temos apenas empresas que estão tendo uma transação financeira, né? Nós temos propósito. O Bruno comentava sobre famílias migrantes, né? De Londrina e de Maringá, que estavam reconstruindo sua vida por causa de um produto, né, que é mais do que um produto. Quando a gente fala do shalom de Deus, né, ele vai além da paz, é um bem-estar, é um consolo, né? E a gente vê como pessoas, através de o que qualquer um poderia ver apenas como um produto, vemos como um propósito, né? Pessoas tendo a oportunidade de vir para o Brasil e reconstruir sua vida através de um planejamento financeiro, através do planejamento para alcançar seu sonho e conquistar esse shalom. Uma reconstrução, né? Que você falando nisso, pastor, conecta com a vez que a gente se conectou. Sim. Que foi através do Sr. Arthur, que foi por isso. Que quando a gente foi para Londrina um dia, nós entendemos, nós conhecemos um cubano que é o Fernando, que ele estava trabalhando dentro da Demicon. E aí, quando a gente viu, ele estava 2 meses dentro da Demicon, vendeu quase 3 milhões de reais. E eu gosto de entender, não é só como que você vendeu, né? Para quem você vendeu, para a gente entender o que ele está fazendo, porque é um resultado muito bom de início para quem tem 2 meses só de Ademicon. E ainda mais para um cubano, que é uma pessoa de fora, né? Que estava há pouco tempo no Brasil, e ele falou justamente isso. Aí ele falou sobre o propósito dele através da venda, que era o quê? É trazer a família e os amigos dele de Cuba. Porque ele sabe hoje a dificuldade que eles vivem lá. E através do nosso produto, ele viu uma oportunidade das pessoas, dos cubanos que já estão aqui,
trabalharem, comprarem o produto e trazer as famílias de Cuba para o Brasil. Então vai totalmente de encontro. Foi quando a gente, o seu Arthur Sim. convidou você, Isso. você para ir na loja e aí começou a nossa relação ali de mais de um ano já, graças a Deus. Bom. Histórias incríveis, Um né? relacionamento de propósito, né? De Que propósito. é justamente... Que gera novos propósitos. Que gera cada vez novos mais, propósitos. Né? Alimenta, oxigena, né? É A isso. vida. Vamos ouvir um pouquinho o nosso amigo Caio também. Fala um pouquinho da sua empresa, o que ela faz, como é que é. E diferencia, porque são o mesmo nome, né? De outras. Somos 3 restaurantes aqui no Paraná, né? Meu sogro começou em 88, o Nico. Ele começou aqui em Maringá, daí tem uma história gigante. Ele foi para Cascavel, juntou a família toda, pai, e veio para Maringá. E depois abriu o outro da Tiradentes, o outro Silvancuti. E estamos há 36 anos servindo a família de Maringá. E uma coisa interessante que ele conseguiu é fazer a mesma comida também, e isso é muito bom. Igual ele falou que você está aqui desde Maringá faz 36 anos. 36 anos, gente. E aí a gente escuta muito isso. O pai ia com o filho, agora o filho vai com os filhos lá. Tem muitas histórias muito interessantes, muito legais, assim, de famílias que meu sogro virou amigo de gente e até hoje é muito amigo de cliente que virou da família mesmo. E a mesa une, né? Une muito. A comida, né? A alimentação é uma expressão cultural também de ancestrais, de tradição familiar, né? Sim, Isso tem tudo a ver com o propósito também da Corrida das Nações. Sim. Totalmente. Inclusive eu aproveito, né? Me lembra muito o que a Suelen comentou agora. Ela foi correr por causa de uma gravação, de uma filmagem, né? E nós fizemos mais ou menos a mesma coisa, tá? Nós reunimos a equipe da organização, da coordenação da Corrida das Nações, nós falamos, sabe o quê? Nós vamos ir lá no Silvancuti, né, para conhecer o nosso patrocinador, né? Porque um relacionamento com propósito. Sim. E acontece que a gente foi surpreendido positivamente de grande forma, né? Primeiro, pelo atendimento das pessoas, das pessoas que trabalham no restaurante. É uma questão que você se sente em casa, né? Muito bem atendido para que você tenha uma experiência na comida, mas também na mesa, né? Além de falar que a gente estava brincando agora, né? Mas é sensacional aquela maionese. Né? Eu já ouvi falar aquilo, muita gente comentando, mas eu falei, o que foi ter uma maionese para ser diferente? Até que eu fui lá, viu? Parabéns. Eu não imaginei isso, assim, foi uma revelação, na verdade, né? Mas o serviço que como a gente comentava em off, né? É um dos propósitos também, dos valores da Corrida das Nações, a hospitalidade, né? Isso. Vocês oferecem hospitalidade para a família maringaense. Isso, legal. E acho que vocês foram até servidos pelo meu sogro, que ele tá lá, ele vai todos os dias, ele vai à noite também, e ele gosta de pôr a camisa e tá servindo as pessoas, isso é muito massa dele. Muito legal, Caio. E a especialidade assim da alimentação, qual é? Qual é o tipo de cardápio? A gente tem a nossa mista, que é um prato que já vem na mesa tudo pronto, vem salada, uma cebola, farofa, uma picanha, um frango e a polenta. Foi esse que a gente comeu. Esse que é a mista. Esse é o prato, nunca mudou. Antigamente ele fatiava e fazia na chapa, na mesa, não, mas depois hoje não dá mais, mas agora vem tudo... Mas foi uma experiência sensacional. Inclusive eu aproveito, né? Vocês que estão aqui, também que estão nos assistindo, que o pós-Corrida das Nações no Silvancuti. É lá no Silvancuti. Comida leve. No sábado é lá. No domingo é lá na segunda IPI de Maringá, né? Nós já ganhamos nosso almoço, né, pastor? Tá fechado. Muito bom. Bem, a gente está falando um pouquinho sobre as empresas de vocês, e que bom saber que tem empresas responsáveis, né? Que não somente querem o lucro, mas que pensam nas pessoas. E com certeza esse propósito de pensar nas pessoas faz com que você se envolva também em projetos sociais, em causas sociais como essa da Corrida das Nações, né? Então, para vocês, assim, qual que é a importância para uma empresa se envolver em projetos como este, projetos sociais, em projetos como a Corrida das Nações e outros também? O que faz bem para vocês como empresas isso acontecer? Pode falar. Cara, justamente sobre isso, né? Eu acho que tudo que a gente tem é de Deus, né? Então, se tudo que a gente tem que está conquistando é de Deus, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte,
né, fazer a nossa parte. Se eu estou tendo prosperidade em várias áreas da minha vida, nada mais justo do que eu transbordar também, né? Eu sempre falo do copo cheio, quando ele começa a transbordar, você tem que levar isso para mais pessoas. Então, quando a gente acredita que o nosso papel também é de transformação, se eu tenho essa possibilidade, eu tenho que fazer. Eu creio muito nisso, que... Um senso de responsabilidade. Senso então, de né, responsabilidade, justamente isso, cara. Eu falo que dentro da nossa empresa ali, a gente já está vendo essas transformações e pessoas transformando a vida de pessoas e de famílias, né, das suas próprias famílias ali. Então eu falo que a questão do projeto social também, quando a gente vê uma causa tão nobre igual essa, que o pastor está com unhas, né, abraçou com unhas e dentes por também ser né, da Venezuela. Enfim, é muito legal que você vê que tem muitas pessoas ali que estão precisando, e às vezes não é só, não é dinheiro, mas às vezes é de um papo, de um carinho, de uma hospitalidade, de ser bem recebido, humanas, né? Relações humanas. Então eu acho que quando a gente entende o nosso papel como agente de transformação também, você começa a querer fazer mais isso, porque é muito bom. Isso é muito mais, eu falo que você, essa forma de se doar, para mim, é uma coisa que me deixa muito motivado. É muito gostoso o que causa dentro da gente. Né? Uhum. Quantas pessoas trabalham com vocês hoje, Suelen? Olha, nós já estamos mais ou menos umas 60, 65 pessoas. Gente. Temos alguns que ainda são híbridos, mas já temos bastante pessoas dentro da loja frequentando, né? Cresceu então, né? Bem Bastante, rapidamente, bastante. né? Se Deus quiser, até o final do ano, vamos dobrar esse número ainda. Que bom, que bom. É um servir, né? Eu acho que nós estamos aqui para servir. Jesus veio para servir e ele é o maior exemplo disso. Então, se nós somos discípulos dele, devemos trabalhar para ganhar vidas, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e trazer famílias. A Corrida das Nações é isso, é trazer as famílias. Quando o Bruno correu, nós fomos com a família toda receber ele. Então a gente não estava participando, mas a gente via, estávamos como família, agora nós vamos estar participando como família, nossos filhos vão estar correndo também, nós vamos estar participando. E dentro da nossa loja é isso, é o servir, é trazer as pessoas para ter mais saúde, para ter mais amor, para ter mais senso de servir também, porque tudo que a gente faz mostrando que o servir faz parte. Ninguém é tão pobre que não possa colaborar com alguém, e ninguém é tão rico que não possa cooperar com a vida de alguém. Que não possa precisar também do outro. Exato. Né? Então, são esses valores que a gente precisa passar, e a gente faz muita questão de passar isso o tempo todo, desse servir. E estar na corrida é o nosso servir, é trazer a família para perto, trazer a questão da saúde, a união das pessoas. E dentro da loja a gente tem os mesmos princípios e os mesmos valores. Muito bom. Caio. Eu acho que complementar sobre o servir. A gente literalmente serve as pessoas, então isso é muito gratificante. A gente foi criado, a nossa família, para servir as pessoas. Então é muito, para mim, assim, é natural gostar de servir. Deus ensinou a gente a isso. E colocar todo mundo também, que é um propósito nosso da questão de saúde também, é colocar todo mundo do restaurante para correr. A gente já fez isso uma vez, daí agora vai botar todo mundo correr também. E isso a gente vai criando essa cultura, que eu acho muito legal. Muito bom. No final das contas, nós estamos falando de uma cultura do cuidado, né? Cuidado pessoal, né? O nosso próprio corpo, mas também cuidado com o próximo, cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, que estão sob nossa responsabilidade, de certa forma, né? Isso. Quando a gente contrata uma pessoa, de certa forma também ela está sob nossa responsabilidade, né? Mas também olhando um pouco além, cuidado para as pessoas que estão chegando, que muitas vêm em situações de vulnerabilidade extrema, né? E de alguma maneira a gente consegue, por meio de uma estabilidade, colaborar também, dar oportunidade para outros. E aí, para terminar essa conversa aqui, gente, uma pergunta, talvez pensando até nos outros empresários que podem nos assistir aqui, né? Como um empresário ou uma empresa pode fazer um pouco mais para acolher pessoas que chegam de outros países? Na experiência de vocês, na prática de vocês, como vocês acham que dá para fazer um pouco mais? O que é esse pouco mais que poderia ser feito para essas pessoas que estão chegando aí? É muito interessante, inclusive, a pergunta, né, que vocês vão responder daqui a pouco, mas eu penso, hoje, né, desde o ponto de vista empresarial, se fala muito das ODS, do ESG, né? Mas
parece que a gente observa de uma forma bem diferente quando pensamos em propósito, né? É propósito. Isso aqui, uma corrida como essa, que nós esperamos 2.000 atletas esse ano, e que teve uma recepção tão maravilhosa da comunidade de Maringá e da região, a gente pensa, é dessa forma, inclusive, que as empresas participaram para acolher pessoas que vinham de fora. O próprio Bruno teve a experiência de morar na Espanha, né? Senti na pele sobre isso. Não sei se o Caio já teve essa experiência, né, de estar em outro para estar longe, né? A sua família veio de outra cidade, né? Ele comentou agora, e realmente através de se doar, de se colocar, a gente está promovendo a integração e facilitando, né, a união e a comunhão. E uma empresa também faz isso, né, através de ações práticas e como uma ação como essa, que parece, como eu já disse, parece apenas uma transação financeira, mas não é. É um propósito. Claro. É justamente isso. Eu falo assim, a gente teve a graça de encontrar o pastor, né? Então eu acho que o empresário, na verdade, antes de tudo, é tentar se assemelhar, né, igual o pastor fala, com o coração de Deus. Eu acho que se você tiver com o coração aberto para estar transbordando, né, se doando mais para não só para pessoas refugiados, mas também para outras pessoas também, claro. né? Eu acho que tem várias causas. Eu acho que essa é uma causa muito nobre, mas existem outras também que às vezes a pessoa não tem acesso a essa, mas ela tem outras causas também. Eu acho que o empresário tem que estar próximo disso, porque nós somos, como eu falei antes, nós somos objetos de transformação. Nós somos pessoas que foram colocadas ali para ajudar de alguma forma. Então, é o nosso papel tá próximo desses projetos Estar sociais. próximo já é um bom Estar começo. próximo, justamente, independente de qual seja ele. Sim. É isso, ter a empatia de olhar as pessoas. As pessoas estão com fome, as pessoas estão famintas, e se Deus deu a oportunidade de, igual, complementar sobre transbordar, a gente tem que transbordar para eles, a gente tem que olhar eles, sentar na mesa, olhar no olho e poder ajudar eles. Muito bom. Isso aí. Suelen. Eu acho que, se não sabe por onde começar, procure um projeto que já está estruturado, né? Então, esse é um projeto estruturado, esse é um projeto sério, que já está fazendo uma grande transformação. Então, para quem quer começar, eu acredito que essa é uma ótima oportunidade de ajudar. E daqui, com certeza, vão surgir outras oportunidades. Quando você está dentro de projetos como esse, novas oportunidades aparecem. Então, eu acho que o meu conselho para quem está começando, empresas que gostariam de ajudar, procurem a coordenação, procurem vocês, procurem a igreja e entrem já num projeto que tem uma estrutura que tem tantas vidas sendo transformadas. Participar da corrente do bem, né? Exato. Quando você está nela, A você corrente continua. de transformação. Eu me lembro uma experiência que nós tivemos no lançamento. É um momento simbólico, bem importante, que a gente iniciou no ano passado, né, que é a entrega das primeiras inscrições, né, da Corrida das Nações. E para quem que foram essas inscrições? Foram para pessoas que representam um país, o seu país, né? Eu falo que é um momento muito simbólico porque eu falei com vários deles depois, né, do lançamento, e assim, o privilégio que a pessoa sente em poder representar seu país é imenso. E essa pessoa, ele fala, olha, eu não sou atleta. Muitos deles sequer correram alguma vez, mas eles falam, agora eu sinto a responsabilidade de correr, de levar um legado, de promover uma união, né? E isso é muito bonito, como a Suelen comentou, né? Um projeto que já está estruturado e as pessoas normalmente falam por onde começar, mas começa por aquilo que já está acontecendo, que está dando certo, porque realmente tem vidas sendo transformadas, né? Por causa de empresas que acreditam nesse momento. Nós iniciamos a conversa com a palavra parcerias, né? Sim. E a parceria é justamente isso. Nós, em um dos episódios, conversamos com o poder público, né? A Secretaria do Esporte, do Turismo, e quando a gente vê o poder público, a empresa privada e a sociedade civil organizada caminhando numa mesma direção, nós vemos que coisas boas acontecem. A tempestade perfeita. Com certeza. Perfeito, isso mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. E para terminar, eu queria que vocês convidassem as pessoas, olhando nas câmeras respectivas, para participarem da corrida. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, se você nunca correu, você tem vontade de correr, essa é uma grande oportunidade. Tem 5 e 10 quilômetros. Então vem com a gente. Se não consegue terminar correndo, termina andando. E pensa no que o pastor disse. Tem um propósito por trás dessa corrida. Então vem participar com a gente. Vai ser um grande prazer ter você conosco. Sério. Eu também não sou uma grande corredora, iniciei o projeto agora. Ainda dá tempo, dá para começar devagarzinho.
Nós vamos correr com toda a nossa família, com as nossas crianças, então tem corridas menores, dá para ir caminhando, é um momento de integração, de família, de comunhão. Então, mesmo que você não é um grande corredor, não é um atleta, venha participar, porque não é só sobre a corrida, é muito mais do que isso. É sobre transformação, sobre família, sobre propósito, mas participem. Entrem nesse projeto que vai valer muito a pena. Vocês falaram tudo. Venha para a Corrida das Nações, vai ser muito legal, traga sua família. Se você não corre, vai começar a correr. Se puder, caminhe, mas complete. Venha para as Corridas das Nações. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Essa conversa tão edificante para a gente e estimulante para quem também está assistindo. E eu queria lembrar que você pode seguir a Corrida das Nações no Instagram, @Corrida das Nações, segunda IPI. Né? 2 IPI. 2 IPI. E também acompanhe os nossos parceiros nas suas redes sociais. Vocês poderiam falar? Lembram aí qual é o Instagram de vocês? O nosso é o silvancute.mercadão. Silvancute Porto do Mercadão. E da loja... A Demicon Maringá Carlos Borges está como a Demicon Maringá CB e o meu é Suelen_Ademicon. O meu é Bruno Zero Pina. Muito bom. É isso aí. Obrigado por nos acompanhar. Teremos outros episódios também ao longo dessa semana e acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço. Fica com Deus.